E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos ouvindo uma voz que nos narra que, às proximidades da costa de Baja, pescadores descrevem uma criatura na qual sua aparição trazia morte aos que a viam, que é conhecida por El Demônio Negro. El Diamante é uma plataforma de petróleo no meio do oceano. Nela vemos dois homens se preparando para um mergulho. Porém, um deles vai sozinho e já lá no fundo ele arma o que parece ser uma bomba. Mas antes de sair da água, o homem é atacado por algo. Seu amigo tenta se comunicar com ele, mas nada de resposta. Quando então seu bote começa a ser balançado. Assustado, ele tenta ver o que é, contudo ele é surpreendido por uma criatura enorme de grandes dentes afiados. Um tempo depois, na costa do México, em um certo lugar, vemos Paul, sua esposa Inês e seus filhos, Audrey, a mais velha, e Tommy, o mais novo. A família está indo para um passeio, aproveitando as férias das crianças. Mais tarde, chegando próximo do mar, Tommy olha em sua luneta e vê ao longe uma plataforma de petróleo no meio do oceano, no qual Paul é o responsável por fazer as vistorias dela, e estava aproveitando aquele passeio de férias para realizar seu trabalho ali. Depois disso, a família vai para o hotel Costa Azul. Contudo, percebem que a cidade está diferente e com o povo dali sem ânimo. Logo depois eles chegam no hotel e veem que ele não está mais como nas fotos, como era há alguns anos atrás. Paul vai falar com um dos moradores dali perguntando se alguém falava sua língua, dizendo que trabalha para a empresa chamada Nixon Oil, que faz parte da construção daquele lugar. O homem se chama El Rey e não se mostra muito satisfeito de como tal empresa deixou a cidade. Inês nesse momento se aproxima e explica a situação para o homem. Ela conta que só estão ali passeando e que precisam de um lugar para comer e ficar. Então, recebendo um dinheiro dela, El Rey aceita. Eles vão sendo levados, porém no caminho El Rey oferece uma oferta a um deus que eles cultuavam e dizem que era para proteção. Tommy se aproxima e pega uma pequena estátua que tem uma tampa no olho, deixando uma barra de chocolate no lugar. Depois que El Rey os deixa na hospedagem, Paul questiona de que eles buscam proteção. Logo o homem explica que é de um demônio temido por todos. Tommy agradece a ele dando seu tapa-olho, depois entra com seu pai. Mais tarde, Paul recebe uma ligação da empresa pedindo que ele fosse logo fazer o trabalho de vistoria na plataforma. Ele conversa com sua esposa e diz a ela que até o final do dia estará de volta. Enquanto isso, ela ficaria ali para reservar um outro hotel em um outro lugar. Tommy pesquisou um pouco sobre a cidade, onde fala sobre Tlaloc, um deus que o povo dali teme e por isso vivem tão quietos. Antes de ir, Paul pede ao recepcionista para ficar de olho em sua família e lhe dá um dinheiro para isso. Paul se apressa para ir até o porto, onde a empresa disse que lá estaria um barco aguardando. Ele pede ao guarda para enviar uma mensagem de rádio para os homens da plataforma, mas o homem não faz isso e em seguida rasga uma foto de Paul. Paul em seguida se encontra com um homem de barco que o levará. Já a caminho, Paul questiona o que aconteceu ali na cidade e por que estava tão diferente do que era antes há alguns anos atrás. Logo descobrindo que o medo afastou quase todos dali, o medo de uma criatura conhecida por El Demônio. Porém, Paul não dá muito crédito a tal história. Já bastante longe da costa, o homem para o barco em um pequeno pier e diz que não poderia seguir mais em frente dali por diante. Então pede para Paul continuar em um outro barco sozinho, temendo acontecer o pior. Enquanto isso, a família de Paul fica no restaurante esperando, quando Inês começa a estranhar toda aquela situação. De repente, um homem bêbado olha para Inês, então vai até ela e começa a tocar em Audrey. Inês rapidamente então pega uma garrafa de vidro e a quebra na cabeça do meliante. Depois sai dali apressadamente com seus filhos. No entanto, ao chegarem no carro, percebem que os pneus foram furados com faca. E para piorar, os homens estão os perseguindo. Inês então vai até um barqueiro e pede para que ele os levasse até a plataforma, mas ele não aceita. No entanto, vendo que os homens estavam perseguindo aquela família, ele decide ajudar. Enquanto isso, Paul navega sozinho até seu destino. Porém, antes de chegar na plataforma, que já está bem velha e em seu redor tem uma grande mancha vermelha, ele vê destroços de equipamento de mergulho e um capacete com manchas de sangue. Paul chega na plataforma, sobe e chama por alguém, mas ninguém responde. Ele entra em uma das cabines e vê um cachorro, quando então é surpreendido por Chato e seu companheiro chamado Junior. Paul explica que veio fazer inspeções, mas os homens dizem que isso já é tarde. Quando então eles escutam um barulho de barco se aproximando, e indo ver quem se aproxima, descobrem ser a família de Paul. Dentro do barco, o pequeno Tommy olha o mar com sua luneta e vê uma grande sombra passando rapidamente por debaixo deles. Os homens veem o perigo perto da família e começam a tentar atrair a criatura batendo ferro na plataforma, para assim o perigo ficar longe do barco. Sem compreender o que os homens estão fazendo, Paul fica confuso e assustado quando de repente o barco dele é puxado para a água. Depois disso, o barco com sua família se aproxima e todos conseguem descer em segurança. O barqueiro é assustado, porém sai rapidamente dali e com isso derruba Audrey na água. Lá embaixo ela vê uma cena horrível. Pedaços de corpos espalhados por todos os lados. E a criatura que é um enorme tubarão que quase a pega. O casal quer saber o que está acontecendo.
Então Chato os mostra no binóculo uma grande barbatana de tubarão seguindo o barco que os deixou ali, onde logo em seguida sai da água abocanhando e destruindo completamente o barco que os trouxe. Aquela cena os deixa em choque, então Chato fala que aquele é o temido demônio negro. Mais tarde, Tommy pega o seu boneco e nota que tem mais outros ali naquele local. Chato conversa com o casal que tenta saber o que era aquilo. Ele então os conta que é um megalodonte. Ele e todos que estiveram ali tentaram de um jeito sair daquele lugar ou se comunicar, mas não conseguiram. Os que se aventuraram no mar foram mortos e só eles dois permaneceram ali. No entanto, sem nenhum meio de comunicação onde ninguém os respondia no rádio. Paul vai junto com os outros verificar a plataforma, mas descobre que nada funciona. Chato diz que o demônio ataca quando quer. A plataforma está danificada há vários meses e a empresa responsável sabia disso, mas não enviava recurso algum necessário para consertá-la. Paul fala que aquela instalação foi feita para resistir a um furacão de categoria 5. Mas vez por outra, o grande megalodonte bate na base da plataforma, fazendo-a tremer toda. Paul analisa as possibilidades e percebe que pode consertar a energia, porém para isso é preciso mergulhar. Inês não gosta muito dessa ideia, mas não tem outro jeito. Ela também questiona o porquê a fera está tão interessada naquela plataforma. Ao que logo Chato explica que aquele lugar traria grande benefício para a Baía Azul, até que as regulamentações começaram a ser desprezadas e o megalodonte chegou, onde para muitos significava uma maldição. Chato diz que o monstro é um castigo de um deus antigo, onde muito tempo atrás tal divindade dava vida e havia feito os rios e os mares. As pessoas pediam só o necessário, mas ao longo do tempo os mortais começaram a destruir o que lhes foi dado, matando animais além do que era para a sobrevivência, querendo tomar tudo sem limites. Ele fala que esse tal deus Tlaloc os avisou, mas não foi ouvido, então deu a vida a um demônio negro que é o megalodonte que está os atacando, na qual tem até poderes de mexer com sua mente. Chato fala que não adiantará nada matar o megalodonte, pois a ira de Tlaloc continuará, até que um sacrifício final seja feito. Paul se recusa a acreditar em toda aquela história, mas Chato insiste em convencê-lo, dizendo que eles estão destruindo o planeta e que as consequências estão vindo. Já mais tarde, eles se preparam para entrar no mar usando uma cápsula de aço, enquanto o megalodonte continua a se chocar com a plataforma. Chato e Junior descem para fazer os reparos, quando já no fundo eles saem da cápsula e vão verificar as colunas de sustentação, vendo que está tudo rodeado por uma densa camada de óleo. Em uma das colunas eles encontram a bomba de C4 que os homens que vimos no início do filme colocaram ali, porém agora faltando apenas 2 horas e alguns minutos para a detonação. Um deles está voltando para a cápsula e é atormentado em sua mente, onde começa a ver vários pedaços de corpos, onde alguns deles ainda vivos. Contudo, é apenas uma ilusão de sua mente, mas ele sabe que isso significa que o perigo se aproxima. Enquanto isso, Junior logo retorna para a cápsula e observa ao redor. De repente, o enorme megalodonte se aproxima e abocanha a cápsula, sendo em seguida levado para o fundo do mar. Paul, vendo o equipamento sendo puxado, tenta parar a descida, mas não consegue, assim sendo o fim de Junior. Chato consegue sair e Paul pergunta onde estava Junior. Quando então ele aparece boiando na água e o puxando para fora descobre que estava morto e sem a parte de baixo. Eles ficam assustados e até Audrey acaba vendo, ficando assim atemorizada. Paul e Inês conversam um pouco e ela está muito preocupada com o futuro de sua família ali. Então, irritado, Paul acaba gritando com sua esposa dizendo que era para ela estar com as crianças em segurança onde ele os deixou. Inês chora e diz que não poderia ficar ali pois homens bêbados estavam os ameaçando. Paul, vendo que a situação não está boa para eles, tenta acalmá-la e se desculpa por estarem naquele perigo. As crianças então chegam para trazer merenda para eles. Contudo, Tommy, que usa um colar com um dente de tubarão que Junior deu para ele, pergunta onde estava o homem, porém Paul não consegue falar. Então Audrey toma a frente dizendo que Junior está ocupado na parte de baixo fazendo reparos, mas que logo voltaria. Momentos depois, Paul vai conversar com Chato e se lamentar pela perda de Junior, quando logo acaba vendo ao longe alguns navios, e atira um sinalizador para chamar a atenção. Mas Chato o para dizendo que ele não está vendo nada, pois o que ele vê é apenas ilusão do poder mental da divindade. Mais tarde, eles vão ficar com seus filhos e Tommy questiona se eles irão morrer. A família tenta alegrá-lo, dizendo que é apenas mais um desafio que juntos deveriam vencer, assim como num jogo de xadrez. Tommy, porém, fala que assim como no jogo, peças devem se sacrificar para salvar o rei, e conta a história do deus Tlaloc, onde tal divindade preferiu sacrificar os filhos e assim com os choros deles fizeram os rios. Tommy, que pesquisou sobre essa história, acha que vai acontecer o mesmo com ele, mas Paul tenta acalmá-lo, dizendo que não vai acontecer nada disso. Momentos depois, ele e Chato vão até a sala de máquinas e tubulações, procurando um meio de redirecionar o resfriamento para que o gerador volte a funcionar. Enquanto isso, a família de Paul procura por algo. Tommy acaba encontrando outro boneco e decide fazer algo. Ele vai até a beira da plataforma, e num barquinho de madeira ele coloca os bonecos que representam as pessoas que estão ali, toda a sua família e os homens.
Tom então faz uma prece ao Senhor do Mar pedindo perdão e que eles possam ir embora dali. Contudo, um dos bonecos acaba caindo na água. Inês, olhando em uma das cabines, acaba encontrando documentos que Paul havia assinado, onde tais papéis significavam que ele sabia que a plataforma não estava mais em condições de funcionamento. Contudo, ele mesmo assim afirmava que estava tudo bem. Audrey procura por seu irmão que, quando a fera volta a se chocar contra a plataforma, ele cai na água. Ouvindo os gritos de socorro de Tommy, eles correm para ajudarem. Inês salta na água e agarra seu filho, enquanto Paul atrai o megalodonte que ia atacá-los. Felizmente eles conseguem sair da água sem ser atacados. Então, depois que todos estão a salvo, Inês se mostra indignada por seu marido ter permitido que aquele lugar continuasse, onde por culpa dele muitas pessoas já morreram. Paul fala que fez aquilo para o bem da empresa e para eles. Contudo, Inês, não aceitando as desculpas, o culpa por estarem ali e que na verdade ele que era o monstro. Enquanto isso, o Megalodon está debaixo deles. E o pior ainda está por vir, pois o cronômetro mostra que a bomba está apenas a 1 hora restante para explodir. Paul consegue consertar o gerador, porém não tem esperanças de saírem vivos dali. Logo confessando para Chato que aceitou o acordo de não entregar os relatórios que dizia que a plataforma não estava em boas condições de uso, para garantir seu emprego e encher ainda mais os bolsos dos ricos, dizendo ter feito o que eles pediram. Paul então descobre que sua própria empresa implantou a bomba, significando que a mesma o queria morto devido às assinaturas dos documentos. Chato então tenta animá-lo, pois o quanto mais rápido Paul descobrir uma maneira de saírem daquela situação, então salvará sua família. Alguns minutos depois, todos fazem alguma coisa. Inês e seus filhos consertam um rasgo em um bote e Chato tenta consertar um rádio. Contudo, Paul, refletindo, nota que Chato só está tentando ajeitar o rádio devido às pessoas estarem ali, pois na verdade ele queria mesmo era o fim da plataforma para assim salvar o seu povo. Paul, contudo, está decidido a descer para vedar o vazamento de óleo, dessa forma para tranquilizar o deus pagão Tlaloc. Depois pega a bomba e atrai o monstro para ele. Chato então percebe que Paul quer se entregar à morte. Contudo, com esse plano e se culpando por tudo, Paul pede para que Chato saísse com sua família assim que ele estivesse lá embaixo. Se reunindo antes de iniciar o plano, Audrey pergunta se podem rezar. Então, em círculo, Chato toma a frente e faz as suas preces, pedindo para que Tlaloc tivesse piedade deles. Então, faltando menos de 10 minutos para a detonação, Paul se apressa, mas antes explica sobre a bomba que existe e fala que isso pode os ajudar contra o megalodonte. Ele se despede de Chato e de sua esposa. Em seguida, mergulha para o fundo. Após isso, Chato leva a família de Paul para o bote de escape e saem dali. Enquanto Paul pega o cinto em que está as bombas e leva consigo. Já ali próximo, a fera somente observa. Paul logo consegue consertar o vazamento e o direcionamento de energia. Contudo, o megalodonte o segue e para escapar ele entra em uma grade de aço. Porém, vendo que está quase sem oxigênio, ele pelo rádio consegue se comunicar com Inês. Paul lamenta por não conseguir ir com ela e diz para Chato que as coisas irão melhorar para seu povo. E também entregou os documentos para que entregasse às pessoas certas. Paul se despede de sua família, que ficam tristes por seu pai estar se sacrificando para poder salvá-los. Então, depois de um momento de despedida, Paul se entrega ao mar e logo o megalodonte se aproximando dele o engole vivo com a bomba nos segundos finais, assim logo explodindo e dando um fim no animal. A família fica aos prantos, pois o sacrifício final acaba por ser através da vida de Paul. Eles conseguem chamar ajuda. Logo El Rey vem em seu barco a motor com outros homens para os resgatarem. Porém, antes de irem embora, eles veem a plataforma sendo destruída e afundando completamente. O filme então termina mostrando que aparentemente a ira se passou. A chuva chega para o povo e assim vemos o barquinho de Tommy ainda navegando em segurança. Contudo, rapidamente sendo sugado para o fundo do mar, pois ainda nem tudo acabou.